Pela cocaína, eu entreguei toda a minha vida. Eu deixei a família, abandonei o trabalho. Eu só saía do quarto para ir para a biqueira buscar droga. Eu me entreguei de uma forma que eu virei um nóia. Meu nome é Fabiano Moraes dos Santos, tenho 41 anos e sou corretor de imóveis. Quando eu comecei a usar cocaína, foi questão de dias, eu me entreguei para o vício e larguei a família de lado, porque eu já tinha um filho. Eu comecei a vender tudo que eu tinha. Eu tinha casas, eu tinha um bom trabalho, eu trabalhava como taxista, e aí eu parei de trabalhar, abandonei meu trabalho, deixei com pessoas cuidando para mim e entrei no quarto só para viver a cocaína. Eu fiquei dentro desse quarto aproximadamente quase 2 anos, onde eu não tomava banho, eu não fazia outra coisa além de usar cocaína. Eu só saía do quarto para ir para a biqueira buscar droga. Então, eu me entreguei de uma forma que eu virei um nóia. Eu peguei dinheiro do banco, eu peguei dinheiro dos cartões de crédito. Eu penhorei, na verdade, uma casa que valia R$1,5 milhão. Passei a escritura para a pessoa que emprestava dinheiro por um valor de 70 mil. Eu gastei mais ou menos R$300 mil de droga. Mais ou menos, pode ser que seja até mais. Eu pegava todos os dias uma bronca e mais 12, né? Que dava 40 pinos, que dava R$400 por dia de droga. Todos os dias. Então, a minha compulsão pela droga, o que acontecia? Eu usava droga e ficava na pornografia. Então, era 2 vícios que me atormentavam a vida. Eu cheguei a ir buscar ajuda e eu fui para uma clínica. Eu fui para uma clínica onde essa clínica falou para mim o seguinte: olha, o seu problema, ele é um problema que ele é progressivo, ele é incurável e ele é fatal. E aí, eu estando no quarto, teve um dia, eu me lembro, que eu estava 15 dias sem tomar banho. E eu estava num conflito muito grande dentro de mim. Quando eu fui tomar banho, o que aconteceu? Eu parei por uns 3, 4, 5 minutos de usar droga, e o que aconteceu? Me caiu a consciência, eu comecei a chorar ali no chuveiro. Foi quando eu clamei a Deus. Eu clamei a Deus de toda a minha alma. Eu estava aflito. E eu falei: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, me dá minha vida de volta. E ali eu não senti nada, eu não vi nada, mas eu tenho a certeza que ele ouviu aquela oração. O que aconteceu? Eu fui para um motel, sozinho. Eu passei na biqueira, peguei 40 pinos, peguei 2 maços de cigarro e cerveja e fui para o motel. Chegou um momento que já era madrugada e aí eu cansei de tudo e comecei a virar os canais da televisão. Quando eu comecei a olhar os canais da televisão, eu me deparei com um homem falando: vício tem cura, que era o programa da Igreja Universal falando que vício tem cura. Eu falei: eu vou lá, porque eu não gostava da Igreja Universal. E eu falei: eu vou lá, se não virar nada, eu vou no banheiro, dou um tiro e saio louco. Desculpa a expressão, mas foi esse o meu pensamento. Só que quando eu cheguei na Igreja Universal, no domingo, na cura dos vícios, o que aconteceu? Eu não entendi nada na reunião, eu não ouvia nada. O pastor ministrou a oração e eu voltei para casa. Só que quando eu fui usar a droga em casa, a droga passou cor, não era mais a mesma coisa. Aí virou o dia, eu fui numa segunda-feira, peguei tudo que eu tinha de droga lá em casa, eu peguei meus 2 notebooks que estavam lotados de pornografia e joguei na piscina e fui para a igreja. Eu percebi que
tinha acontecido algo diferente e eu estava bem. Então eu comecei a ir buscar. Com uma semana eu voltei a trabalhar, assumi meu carro, eu parei de usar a droga e ali a minha vida foi se transformando. Eu me casei de novo, constituí uma família, tive um filho. Eu já não era mais aquele nóia, eu voltei à vida. Porém, eu não tinha me convertido. Não que eu voltei a usar droga, não. Mas eu não conseguia deixar o pecado. Eu comecei a ter problema no casamento, então eu tive problema no casamento, daqui a pouco eu recorri à pornografia. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a observar, falei, tem alguma coisa errada. Não é para ser assim. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Por quê? Ler a Bíblia? Porque nesse tempo todo que se passava, eu não tinha vida com a palavra. Eu não tinha vida com Deus. Eu era um frequentador de igreja que tinha recebido um milagre. Por eu ter recebido um milagre, eu achava que eu era de Deus, que eu era filho, mas não era. E aí eu comecei a ler o livro de João focado, e ali chegou uma parte que Jesus conversando com Nicodemos, aonde Jesus falava para ele, olha, na verdade, aquele que não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. E ele continuou falando, na verdade, Nicodemos não tinha entendido. E aí Jesus fala, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí eu falei, nossa, aí eu percebi a minha real condição e ali eu comecei a ter minhas madrugadas com Deus. Por quê? Porque aí eu comecei a levantar 3 horas da manhã, era todo dia. Para quê? Para me humilhar. Eu comecei a me humilhar perante Deus. Por quê? Porque Deus, em toda a sua grandeza, escolhe um farrapo de gente. Escolhe um nóia, um viciado, que estava com a vida podre, para ter uma vida com ele. E aí eu comecei a me humilhar para ele. E ali eu tenho aquela Bíblia comentada do Bispo Macedo, ali ele me dava as referências. Então, às vezes eu estava em João, aí eu ia lá para Jeremias, e eu achava a referência, falando aqui de Jesus, e Jesus aqui. Então, eu comecei a enxergar Jesus na Bíblia inteira. Eu comecei a ver Jesus de capa a capa. Eu pedi para o Pai, e assim citei a palavra, a qual Jesus fala, olha, qual é o pai que, se o filho lhe pedir o pão, este lhe dará uma pedra? E o pastor colocou a mão na minha cabeça, mas Jesus falou comigo, receba o Espírito Santo. Ali na hora, eu fui transbordado de uma alegria, de uma paz. Eu descobri a diferença de estar feliz e ser feliz. O Espírito Santo, ele me tornou feliz. Hoje eu tenho a alegria da salvação na minha alma. Eu entendi que quando eu cheguei na igreja, eu me tornei uma pessoa melhor. Porém, a proposta da cruz de Jesus Cristo, a qual ele se entregou por nós, não é que a pessoa se torne uma pessoa melhor, é que a pessoa torne uma nova criatura. Então foi isso que aconteceu. Hoje eu sou homem de uma mulher só. Hoje eu não recorro mais à pornografia, ao vício. Hoje estou estabilizado no meu trabalho, eu vivo muito bem, eu tenho uma família maravilhosa, eu amo estar com a minha família. A gente vai para a igreja junto, eu e a minha esposa fazemos trabalho de evangelização. Através do grupo EVG, a gente visita as pessoas, a gente faz orações nas casas, a gente tem uma vida ao qual eu nunca imaginei ter. Hoje eu tenho o Espírito Santo como meu bem maior. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada nessa vida. Nem um bem, nem um patrimônio
Nada que eu já conquistei, o que eu já vivi, me trouxe essa alegria. Só o amparo do Espírito Santo pôde me trazer a vida.